Não passou. Ah, passou? O que toda igreja deve almejar então, irmãos? Ser saudável, não é? Se você é pai, o que você deseja para o seu filho? Você quer uma criança doente? Ah, eu queria tanto uma criança doente, rapaz, sabe? Meu sonho é ter uma criança que não se desenvolvesse, ficasse ali para sempre. Não faz sentido isso, né? Se você é um filho cristão, o que você deseja para a sua família? Ah, que seja disfuncional, bagunçada, sabe? Sejam todos drogados. É isso que eu quero para minha família. Faz algum sentido isso? Amor, alegria, santidade, unidade, reverência diante do Senhor, propósitos plenamente direcionados, ou seja, ser saudável, né? Então, se você deseja ter uma família saudável, uma família cujos membros trabalhem, amem e vivam juntos, conforme Deus planeou que a família fosse, que a família fizesse, isso também diz respeito às nossas igrejas. Por que você deseja isso para a sua família e se calhar não deseja tanto isso para a sua igreja? Aí a resposta é simples, não, peraí, porque na minha família nós temos laços de sangue e na igreja não. Então peraí, a gente acabou de negar o que a gente acabou de dizer. Porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. E por que eu quero a saúde da minha família e não quero a saúde da minha igreja? Não é que não queira, mas eu não batalho por ela. Porque se calhar eu vivo mais tempo com o pessoal da minha família do que com os meus irmãos na igreja, né? Lá a gente só se vê uma vez por semana. Então, aquele pessoal lá é meio complicado mesmo. E não vai mudar, né? Irmão, se nós fazemos parte de um corpo, é natural que pensemos na saúde desse corpo também. Agora, se a nossa família aqui é disfuncional, aí não faz mesmo sentido. Se a sua comunhão é formal, só essa do olá, tudo bem, e para aí é natural que você não se importe com a saúde desse corpo aqui. Vai levando, Deus sabe, né? A igreja é do Senhor, Ele vai cuidar. E isso, sem querer, a gente não percebe que é um conceito mundano. Quando a gente fala assim, a igreja é do Senhor, então o que você está fazendo aqui? Aí a gente esqueceu do nosso papel. Se nós somos comprados e agora fazemos parte de uma família e somos o Oliveira, é a mesma coisa eu perguntar para o Oliveira qual é a sua família, vai dizer, olha rapaz, eu sou do Oliveira, mas esse cara não sou não, viu? Está entendendo o ponto? Ok, sei que nós temos problemas, nós fazemos parte de um corpo, e essa analogia de corpo, ela é maravilhosa, ela é perfeita, porque o corpo precisa de uma cabeça, nós sabemos quem é o nosso cabeça. Aliás, quem é a nossa cabeça? É Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Nosso sumo pastor também. Nosso sumo pastor, aquele que nos guia a pastos verdejantes, aquele que nos alimenta com a sua palavra, aquele que nos redime dos nossos pecados, aquele que nos acolhe no seu perdão, na sua graça, e aquele que nos ensina através da sua palavra. Só que esse corpo ainda não foi aperfeiçoado. Nós vamos chegar lá, os irmãos sabem, né? Os irmãos sabem? Nós vamos chegar lá? Quando é que isso vai acontecer, irmãos? Na eternidade? Quando a gente morrer, meu irmão. Porque quando a gente estiver aqui nessa terra, vai ser isso, é problema. É problema para resolver. Tem gente que tem a ideia de que igreja é lugar santo, assim, só tem santo lá dentro, ninguém peca. E aí quando ele entra numa igreja, ele se frustra, né? Porque ele olha para o lado e vê que um irmão pecou, o outro irmão pecou, e fala, epa, afinal de contas, é por isso que existem os desigrejados hoje. Sabe o que são os desigrejados? Aquele ali é desigrejado? Desigrejado é o crente que ele não se junta a nenhuma igreja. Por quê? Porque lá está cheio de hipócrita. Ok? Lá está cheio de hipócrita. Eu não sou. Irmãos, uma igreja é um lugar de resolver problemas. A diferença nossa aqui do pessoal que está lá fora é o lado da luta. Ok? Qual é o lado da luta? Nós aqui deveríamos estar do lado de quem luta contra o pecado. O lado da luta de lá é o lado que
O lado de lá, eu luto a favor do meu pecado, eu quero mais, é o meu prazer, né? Como eu disse, desde a queda, o homem vive para si mesmo. Então, quando ele entra na igreja e vê a palavra do Senhor sendo pregada, e a palavra diz, negue-se a si mesmo, ele fala, isso é um bando de hipócrita. Eu não vou ficar nesse lugar. Ok? Então, uma igreja saudável, dentro dessa linha de pensamento, a gente pode concluir que é uma igreja que procura se conformar sempre à palavra de Deus. Dá para mudar o slide aí, minha irmã? Então, se a gente for buscar uma definição de uma igreja saudável, seria esta. Igreja saudável é uma igreja que procura refletir o caráter de Deus conforme ele é revelado nas Escrituras. Essa palavra conforme aí é uma palavra que indica um movimento contínuo. Qual que é a ideia? O Senhor vai se revelando para a igreja continuamente à medida que a igreja procura refletir o seu caráter. Ok? Vamos considerar de modo breve 6 momentos na linha histórica da Bíblia que vão nos ajudar a perceber que desejamos igrejas que reflitam o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra. Bom, faltam 10 para as 9, eu tenho mais uns 10 minutinhos, começamos bem tarde, não quero também... Não há problema. O pessoal aqui está tranquilo? Bom, eu queria passar então com os irmãos, pode passar o slide, meu irmão? Ah, já está. 6 momentos da linha histórica da Bíblia que vão nos ajudar a pensar nesse tema, enquanto desejamos igrejas que reflitam o caráter de Deus. Se você já estudou teologia, basicamente em teologia a gente só vê esses 4 pontos, né? Que é a criação, a queda, Cristo e a restauração. Restauração, leia-se aqui, é aquele momento que eu falei, quando todas as coisas se farão novas, ok? Isso pode acontecer em 2 momentos, eu falei quando a gente morresse, mas na verdade há 2 possibilidades. Quando nós morremos, meu irmão, nós vamos nos livrar dessa carcaça. Esse corpo que nós temos vai ser glorificado, ele não vai mais sofrer a ação do pecado, para que a gente possa estar na presença do Pai, porque a palavra vai dizer que no céu não entra pecado, e o meu corpo é decadente, nós sofremos, é por isso que a gente envelhece e sofre doenças e esse monte de coisas que atrapalham a nossa caminhada aqui, ok? Então, quando nós estivermos com o Pai, seremos glorificados. Agora, se Jesus Cristo voltar nessa nossa geração, como eu ansiava por isso, oh Deus, está tão confuso. Aqui vocês viram o paraíso, aqui é uma maravilha, né? Dá a impressão de que aquilo está tudo bem, né? Mas não está não, tá? Não está não. Se Jesus Cristo voltar na nossa geração, irmãos, ele vai fazer isso aqui. Visões escatológicas à parte, quando isso, antes, depois, durante, não importa, não. O que importa é que nós vamos chegar lá, ok? Tem uma conversa engraçada, essa coisa de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Tem um pastor que diz assim, rapaz, quando a gente chegar no céu, o pré-tribulacionista vai falar para o pós-tribulacionista, rapaz, não é que você tinha razão? Um vai apontar para o outro assim, vai estar tudo bem, meu irmão, ok? Então que chega lá, se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, louvado seja, você vai ser liberto dessa cadeia aqui. Agora, quando a gente estuda história de igreja, a gente vai além desses 4 pontos, irmãos, porque o que acontece? Nós já estudamos a criação, ok? Deus, em Gênesis, cria todas as coisas. É interessante a gente ver o relato de Gênesis, quando fala que Deus criou cada animal de acordo com a sua espécie, e cada planta, cada vegetal de acordo com a sua espécie, cada árvore de acordo com a sua espécie. Quando ele chega no homem, ele vai dizer que foi criado à sua imagem e semelhança, ok? Então, o homem não foi criado segundo outro homem, ele foi criado segundo a imagem de Deus. Qual era o propósito disso? E a gente vê no relato da criação, quando Adão dá nome a todas aquelas coisas, ele vê que tudo aquilo reflete a imagem de Deus, mas não reflete o caráter de Deus. O salmista vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus, né? O firmamento anuncia as obras das suas mãos, e é maravilhoso aquele poema. No entanto, nenhum elemento da criação é capaz de refletir o caráter. Isto só foi dado ao homem, ok? Mas aí o homem, o que acontece? Ao invés de refletir o caráter do Pai, ele quer ser igual ao Pai, ele quer ser igual a Deus. Então ele tira Deus do trono, e aí acontece o que acontece. Deus dá a ele o que ele quer.
Aí você quer ser Deus? Então, vai. Aí acontece a queda. Não, pode, aí nós vamos ficar nesse slide agora montando. Ok? Então o homem se revolta contra Deus e começa a trabalhar para manifestar o seu próprio governo, o seu próprio caráter. Então a culpa moral do homem implicou que ele não podia mais por si mesmo se aproximar de Deus. Deus falou então, ok, já que é assim, você sai da minha presença. Ok? No entanto, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. O homem ainda preserva a imagem de Deus mesmo depois da queda? Sim ou não? Sim. É difícil responder isso, né? Mas a resposta é essa mesmo, é sim. Só que hoje é o que os teólogos dizem, o homem se tornou culpado e corrupto, apesar de refletir ainda a glória de Deus. Só que essa glória já não é mais refletida como era antes. Com a entrada do pecado, o espelho ficou sujo. O espelho ficou sujo. Eu tenho um maldito espelho lá em casa que ele não limpa de jeito nenhum. Porque ele está começando a enferrujar atrás. Irmão, eu posso fazer o que eu quiser, passar aqui o produto mais caro que tem. Não limpa. Então a minha imagem naquele espelho não é exatamente o que eu queria ver. Pois é, a mesma coisa aconteceu com a queda. A gente vê em Gênesis 9:6, por exemplo, o texto é conhecido: quem derramar sangue de homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Isso foi depois da queda. Então, mesmo depois da queda, Deus continua dizendo: o homem ele foi criado conforme a minha imagem e a minha semelhança. E, infelizmente, as coisas são o que são e a imagem está corrompida. Aí entra o terceiro ponto dessa linha, que é Israel, que não está aqui. Irmãos, Israel vem antes de Cristo nessa linha de pensamento de Deus formar um povo para si. Ok? Em sua misericórdia, Deus estabelece um plano para salvar um grupo de pessoas. E Ele estabelece esse plano porque essas pessoas finalmente cumpram o que Ele quis que acontecesse lá no início. Qual a vontade de Deus no início? A manifestação da sua glória e, consequentemente, do seu caráter. Porque a glória já estava manifesta, mas o seu caráter ainda não. O homem se tornou corrupto. Ok? Aí ele escolhe um povo para si a partir de Abraão. A gente conhece muito bem a história, não vou discorrer por esses textos. E Deus então ele promete a Abraão que abençoaria ele, e todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir dele. E ele chama essa terra esse povo depois de nação santa, reino de sacerdotes. Epa! Então esse povo havia sido separado especialmente para mediar a vontade de Deus com a humanidade. Reino de sacerdotes. Êxodo 19. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade exclusiva dentre os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Ou seja, mostrem ao mundo quem eu sou. Era o que Deus estava dizendo a Israel. Façam o que Adão não fez. Bom, a história segue. Deus chega a chamar essa nação de meu filho. Não é interessante isso? Em Êxodo 4:22 ele diz: deixa aí meu filho, naquela passagem lá do faraó. Interessante, né? Ele já tinha um filho, e esse filho falhou. Com a queda de Adão, Deus levantou outro filho, Israel. No entanto, ele advertiu esse filho que se ele falhasse, então Deus, ao levantar o filho, ele promete que dá uma terra e dá. Então agora naquela terra, esse filho tem todas as condições para fazer o plano inicial, né? E aí o que acontece com o filho? Ele cumpre o plano? Não. Deus advertiu: se falhar, eu vou lançar fora da terra. Dito e feito. Ok?